Bora lá, nação! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque, olha, Mano Menezes ganhou mais um problema nas últimas horas, meus amigos. É isso aí. Gustavo Cuéllar está fora da partida de amanhã por desconforto muscular. Vamos falar sobre isso? Vamos falar ainda sobre Cebolinha no Grêmio. Vem cá, que história é essa, cara? Vamos começar uma nova novela, é isso? Eu vou te explicar direitinho, porque não vai ter novela nenhuma. Embora já estejam tentando fazer alguma coisa aí, não vai ter novela não, tá? Tem outra história, Michael também. E ó, os caras estão inventando coisas, estão levando isso aí para outros lados e a gente vai conversar sobre isso bem direitinho aqui a partir de agora. Então te inscreve, deixa o teu like aqui embaixo que é sempre muito importante e vamos falar das últimas de Grêmio, meus amigos. Vamos lá. Vamos começar pela informação da noite. Informação que foi divulgada primeiramente pelo Caliel Dornelles e depois os colegas de GZH também acabaram confirmando. E nos bastidores, isso aqui é um ponto importante que a gente precisa trazer. A informação do Caliel Dornelles é que o Cuéllar teve uma lesão, que ele passou por exames nesta sexta-feira e teve constatada uma lesão. Ele não divulgou qual seria o grau desta lesão, acredito que ele não tenha informação, senão ele teria divulgado, mas ele trouxe como lesão. O pessoal de GZH trouxe a informação, que inclusive foi a mesma que eu obtive, de desconforto muscular. Diogo, mas qual a diferença? Ele vai ficar fora do jogo, beleza. Mas entre um desconforto muscular, que é uma dor, e entre uma lesão, que ele precisa ficar um tempo parado para poder fazer o tratamento, nós temos uma grande diferença aqui. Então por isso que eu estou te trazendo as duas informações até que o Grêmio se comunique com o seu torcedor, o que é difícil, mas vamos esperar que isso aconteça e confirme o que realmente aconteceu com o Cuéllar. Eu tenho informação que é um desconforto. O Caliel trouxe como lesão. Então vamos aguardar e ver o que o Grêmio vai se pronunciar nas próximas horas. Se for um desconforto muscular e ele teve apenas uma dor, inclusive no jogo contra o Atlético Grau, de vez em quando ele colocava a mão na panturrilha. Não sei se vocês notaram esse detalhe. Ele dava um chute, daqui a pouco botava a mão na panturrilha, meio que se abaixava assim e tal. Então pode ser aí o que indicou esse problema. Mas vamos aguardar, como eu disse, e esperar para ver o que o Grêmio vai comunicar ao seu torcedor. Fato é que o Cuéllar, mais uma vez, está fora do confronto contra o Bragantino. Mais uma vez, ele está fora de um jogo do Grêmio. Foi anunciado no dia 15 de janeiro. De lá pra cá foram 13 jogos. E olha, foram 13 jogos. Eu achava que era bem menos, tá? O Cuéllar, ele entra ao longo das partidas. Foi uma ou outra aí que ele conseguiu sair de titular. Então pareciam que eram bem menos, mas não, foram 13 jogos já. Acaba contando, mesmo que ele atue ali 5 minutos, acaba contando como uma partida. Ele tem uma assistência até agora pelo nosso tricolor. Só que tem um ponto muito importante. O Cuéllar, ele tem um salário de mais de R$1.200.000 por mês. Isso contando direitos de imagem, salário, as luvas que foram diluídas. Então é um jogador muito caro. E é um jogador que, infelizmente, dentro de campo, ele não traz resultado nenhum. Nenhum. O Cuéllar, ele não desempenha. Não é que ele não é nem a questão dele não jogar, é a questão dele não desempenhar. Porque mesmo quando ele atua, ele não ajuda em nada no meio-campo do Grêmio. E o último jogo contra o Atlético Grau foi um grande exemplo. E é mais um dos jogadores que ganham muito e que acabam inflando a folha salarial e que o Grêmio tá na situação que está, né? Cuéllar, Pavon, o Amuso. São jogadores que ganham mais de 1 milhão por mês e jogadores que não contribuem praticamente nada. Tomara que amanhã o Amuso, pelo menos, que é um desses jogadores que chegaram aí que ganham mais de 1 milha, consiga ajudar. Mas são jogadores que inflam a folha, que a gente fala, pô, mas o Grêmio gasta 18 milhões por mês e tem esse time, tem isso aí. Mas aí tu vai ver quem são as figurinhas. Aí. Gente, quero avançar com vocês para nós falar sobre outra situação aqui importante que tomou conta nas últimas horas das redes sociais e começaram já a criar um monte de cenário, criar um monte de possibilidade. Vamos lá. Cebolinha e Michael. Informação que saiu lá no Rio de Janeiro que o Flamengo tá pensando aí em dar abrir um pouquinho de espaço ali na sua folha salarial. 2 jogadores que são pouco utilizados por lá. 2 jogadores que
estariam infelizes por não ter um espaço maior lá no clube e que, em tese, seriam negociados nesta janela de transferências que está por vir. Bom, o Cebolinha é um caso à parte, porque o Cebolinha passou por aqui. Recentemente ele jogou contra o Grêmio aqui, contra o Flamengo, com o Flamengo contra o Grêmio no caso. E ele colocou seu amor pelo Grêmio, que gostaria de voltar a jogar aqui. Inclusive, isso deu um alvoroço, deu um problemão pra ele lá. Os caras, mas como, que história é essa? Tá jogando com o Flamengo, quer jogar no Grêmio e tal. Mas se entende, né? O cara se criou aqui, saiu daqui pra jogar no Benfica. E aqui o Grêmio é o clube de formação dele aqui, na verdade, né? Então, ele é mais do que natural que ele tenha esse amor e expresse isso como querendo voltar a atuar aqui. Mas fato é, meus amigos, que não começa a criar uma fantasia onde o Cebolinha volta para cá nesse momento. Eu já vou te adiantar isso, porque o Cebolinha já completou os 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Tá lá no regulamento. Se o jogador atuar em até 6 partidas, antes de completar as 7, ele pode ser negociado, ele pode atuar por outra equipe. O Cebolinha já atuou em 7, então não tem como. Ele pode sair para outra equipe fora do Brasil. Pô, pode contratar alguém daqui, pode contratar ele? Pode, mas ele não vai jogar Brasileirão. Ele vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar a Sul-Americana ou Libertadores, para onde ele for, enfim. Mas Brasileirão ele não vai jogar. E como é um jogador caro, o Cebolinha é um cara de mais de 1 milha também. Acho bem difícil que ele acabe se transferindo para outra equipe e ficando de fora aí do Campeonato Brasileiro até o final do ano. Acho até difícil que ele saia do Flamengo, vou ser bem sincero para vocês, tá? Acho bem difícil que ele saia do Flamengo nessa janela. Mas, muito por conta disso, Cebolinha no Grêmio, pelo menos nesta janela de transferências. Vamos parar com essa história, porque isso é fantasiar, coisa que não tem como. Michael, meus amigos, 6 jogos pelo Flamengo. Ele não pode jogar mais para ser negociado. Vamos começar por isso aqui. Ele já tem 6 jogos. Se ele completar o 7º, acabou. Ele não pode mais entrar em campo pelo Flamengo, jogando o Campeonato Brasileiro. Tem chance do Michael vir para cá, Diogo? É um jogador caro. Um jogador muito caro. O Flamengo emprestar jogador, muito difícil. Principalmente sendo uma equipe adversária aqui no Brasil. Então eu diria para vocês que Michael emprestado no Grêmio e pelo Flamengo, olha, a chance é praticamente nula. Daqui a pouco vender para uma outra equipe? Pode ser. Mas emprestado eu acho bem difícil. Mas o Michael é um caso que a gente pode acompanhar. Daqui a pouco, se ele entrar entrar numa outra partida pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, bom, aí acabou. Ele não é negociado aqui no Brasil, as chances praticamente nulas, né? Mas no Grêmio, vamos lá, bem difícil disso acontecer, né? Bem difícil disso acontecer. Mas vamos esperar, vamos ver o que os deuses do futebol preparam para o Grêmio na próxima janela. Fato que a gente vai contratar pontas, né? A gente vai ter que contratar zagueiro urgentemente, vai contratar meia. A ideia do Grêmio, né? Conseguindo vender o Cristaldo. O Pavon também é outro jogador que está para sair. O Grêmio precisa fazer uma limpa, precisa baixar essa folha salarial para poder trazer jogadores que joguem. Parece até redundante, né? Jogadores que joguem, mas é isso que o Grêmio precisa. Jogadores que atuem, jogadores que estejam em campo, né? Não tem como tu pagar mais de 1 milhão para jogador tá no banco ou tá no DM. Que isso, não tem condições mais. Não tem condições, o Grêmio virou uma confraria e isso não pode acontecer. Tá bem, gurizada? Então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, eu tô te plantando por aqui, qualquer notícia eu te trago aqui no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.